Então sejam todos bem-vindos ao nosso estudo aqui no Pautalk, também no Facebook, no Centro Espírita Maria de Nazaré. Nós vamos dar continuidade então ao estudo do livro de Evangelho de Mateus, na Bíblia, né? Pegando do versículo 22, que vai falar sobre o olho é a lâmpada do corpo, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando aí, recebam o nosso abraço. Então, continuando aqui. Versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Pois é, que coisa maravilhosa, né? Nessas passagens que a gente vê, também nessas passagens, né, que a gente vê a grandiosidade de Jesus, quando ele fala a respeito disso, né? Porque o conhecimento dele, né, a visão psicológica dele é extraordinária, né? Por quê? Porque o olho, ele tem uma função de enxergar a vida material, aqui, né, quando nós estamos encarnados, mas ele tem também um significado simbólico e muito mais profundo, que é o do enxergar a vida, né? Aqui a gente vê nitidamente Jesus falando a respeito de como nós enxergamos a vida. Não é? Quer dizer, o exercício da visão, do verbo ver, como nós estamos conjugando o verbo ver. Né? Como é que nós estamos conjugando o verbo ver? A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. É lógico que ele não está falando se a pessoa é cega, se a pessoa enxerga materialmente, né? Não pode ser, porque senão ele estaria condenando os cegos, por exemplo, a não se iluminarem, né? Os cegos estariam privados da oportunidade da iluminação. A gente sabe que não é assim, né? Você pode conhecer pessoas que têm a deficiência visual que são extremamente espiritualizadas, não é? Então, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando do modo como nós enxergamos a vida. Se nós enxergamos a vida com a visão clara, com a visão espiritual positiva, otimista, então todo o nosso agir, todo o nosso proceder, a nossa relação com a vida será uma relação positiva, né? Por quê? Porque dependendo como eu enxergo a vida, eu me relaciono com a vida dessa forma. Como eu enxergo a pessoa, eu vou me relacionar com ela dessa forma, com o planeta, com o trabalho, com o casamento, com tudo, né? Dependendo de como a gente enxerga. Como é que você vê determinados conceitos, como é que você entende, né? É a mesma coisa, né? A Maria, vamos ver o que está dentro de nós, se for do bem, se for do mal. A gente vê tantas pessoas revoltadas xingando o mundo porque o seu mundo interior está equivocado. Sim, a gente acaba projetando, né, Maria, os nossos conflitos, a gente acaba transbordando e projetando no mundo de fora. Então a gente diz que a nossa visão ela está desfocada. Quando a pessoa está vendo muita coisa negativa e ela está brigando muito com o mundo de fora, é porque ela está enxergando de modo equivocado. Ela está com a visão distorcida da realidade, desfocada, ou então com óculos escuros, né? Que a gente vê tudo escuro, não é? E aí, que nem o João colocou, né? Da sua boca sai o que está cheio de coração. Quer dizer, aí dependendo de como eu vejo o mundo, como é que está a minha visão, a gente acaba interagindo, falando, pondo para fora aquilo que eu estou processando desse mundo, né? Então isso é muito profundo, pessoal, e Jesus deixa claro que é extremamente importante o modo de vermos, de enxergarmos as coisas, porque isso vai denunciar o quão nós estamos
em paz ou o quanto estamos conflitados dentro de nós, né? Por exemplo, nós trazemos muitos conflitos do passado, das outras encarnações, né? Complexos de inferioridade por termos errado no passado e tal. Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a enxergar os fatos do presente sob a ótica do passado. A gente começa a enxergar os fatos e as pessoas do presente sob a ótica do passado. Isso é responsável pelo grande número de problemas psicológicos e psiquiátricos que a gente vive hoje, diz o espírito Calderado no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior. Tá? Então ele fala que invariavelmente, né, esses problemas psicológicos, psiquiátricos derivam do mergulho no passado. Então a pessoa começa a enxergar o presente não na ótica do presente, começa a enxergar na ótica do passado, na ótica distorcida, né? A Val colocou: o modo como vemos o mundo, o que esperamos do mundo é aquilo que ele vai nos oferecer. Por isso é muito importante ver tudo muito de modo positivo, né? Tem aquela imagem, né? Aquela imagem que às vezes os palestrantes usam, tal, que aparece eles projetam na parede, assim, aparece uma caveira, assim, o rosto, né, de uma caveira, as órbitas, né, a face assim de uma caveira, né? E aí quando ele vai focando melhor, vai ajustando o foco, muda completamente a visão. Você vê uma senhora com uma escova na mão, sentada na frente de uma penteadeira. É muito interessante essa imagem, né? Porque ela engana a gente. Quando está desfocada, olha, parece uma caveira. Aí quando você vai focando assim, aparece uma imagem bem bonita de uma senhora sentada na frente de uma penteadeira, né? Aí que você vê a realidade da coisa. Muitas vezes a gente está olhando desfocado para as coisas, a gente vê o bicho, né? Mas quando você foca melhor, você começa a enxergar os contornos bonitos da vida, da natureza, né? Tudo o que nós estamos fazendo aqui, todo estudo na casa espírita, aqui na internet, tem como objetivo ajustar o modo de ver. Sempre nós temos como objetivo ajustar o modo de ver. Por isso que os conceitos são muito importantes, né? Porque eles ajudam a gente a ajustar o modo da gente ver as coisas. A gente começa a ver sob outro ângulo, né? A Florzinha está colocando: e quando os erros do passado aparecem na sua mente assim do nada, Lê? Então, Flor, nós sempre teremos o resultado dos erros praticados, né? Das atitudes praticadas. Então, até como ato reflexo, tudo que a gente faz de bom, de ruim, aquilo está sempre gravitando em torno de nós, ressurgindo na nossa mente, né? Para que a gente possa analisar, refletir, aprender com os fatos, né? Então, nós temos que fazer as análises das ocorrências e perdoar os outros, nos perdoar também, tá? Isso é natural que aconteça, né? Certo? Então vamos lá, pessoal. Então, dependendo do nosso modo de ver, todo o nosso corpo ficará iluminado. Tá? Dependendo como nós vemos, nosso corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quer dizer, nós teríamos que ter luz, né? Mas se essa luz que existe em nós, a gente está usando de uma forma negativa, nós estamos apagando essa luz, né? Quão grandes serão as trevas? Quão grandes serão as trevas? Né? Que importante isso aqui, né? Então é um chamado, né? Para limparmos as lentes. Limparmos. Isso nós conseguimos muito através da desidentificação com os fatores negativos do presente. Né? A mudança, eliminando vícios, né? Lendo bastante, livros bons, orando. Nós vamos nos desidentificando daquela sujeira que impede que nós vejamos as coisas de modo mais nítido. Tá? Nós temos que limpar essa sujeira. E essa sujeira tem muito a ver com os vícios, tem muito a ver com os pensamentos negativos, tem muito a ver com os hábitos infelizes que a gente cultiva. Tá? Nós precisamos mudar, né?
limpar a lente, tá? Certo? A Maria, Alê, essa luz é o self se expandindo, né? Exatamente. Essa luz é o self, é o eu divino que precisa eclodir, precisa se desenvolver, tá? Então, continuando aqui, do versículo 24, tá? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará a um e amará ao outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Eu estou usando aqui o Evangelho a Bíblia de Jerusalém, né? Em outras versões a gente poderia enxergar aqui o mamon, né? Aqui a tradução está, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Então veja bem, pessoal, eu acho que aqui novamente houve um equívoco, tá? Eu acho que lendo Emmanuel, lendo Joana de Ângeles, né, a gente vai vendo, entre outros, a gente vai vendo que provavelmente houve um equívoco aqui. Eu não estou falando de tradução, não estou falando estou falando de interpretação. Tá? O próprio Emmanuel desfaz esses equívocos aqui com relação ao dinheiro. De novo apareceu, né, essa questão do dinheiro aqui. Por quê? Porque as pessoas enxergam, normalmente interpretam essa passagem como uma negação do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Bom, ninguém pode servir a dois senhores, eu quero servir a Deus. Então, eu tenho que abrir mão absolutamente de todo o dinheiro, eu tenho que ser pobre para entrar no reino dos céus, aquela história toda de novo que a gente já conversou tantas vezes, né? Que não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Seria uma grande injustiça, né? Se só os pobres pudessem entrar no reino dos céus, às vezes você tem uma pessoa rica que produz tanto em termos de caridade, eu conheço pessoas assim, né, que ajudam tanta gente, aí estariam interditadas só porque são ricas, né? Não faz sentido isso, né? Então, isso aqui nós temos que interpretar de uma outra forma. Verdade, ninguém pode servir a dois senhores. Eu tenho que saber a quem eu sirvo. Eu sirvo a Deus. Então eu não estou aqui para servir o dinheiro. Exatamente, a plenitude pegou na veia ali, né? Ter o dinheiro como senhor, né? Aí que está a questão. Você vê a sutileza da coisa, né? Você não pode ter o dinheiro como o mandante da sua vida. É o dinheiro que manda na minha vida, é o dinheiro que diz o que eu tenho que fazer. Não, não é? Essa que é a sutileza que a gente tem que entender. Essa é a diferença. Eu sirvo a Deus. Eu tenho que ter essa clareza e essa decisão de servir a Deus. Sem negar o dinheiro, sem negar a importância do dinheiro. Tem um livrinho do Chico Xavier que chama Dinheiro. Você já viu esse livrinho? Tem um livrinho do Chico que chama Dinheiro. E Emmanuel, não sei se só Emmanuel ou tem outros espíritos que escrevem, eu não me lembro agora. Eles fazem abordagens muito interessantes a respeito do dinheiro, sem negar a importância do dinheiro, mas a boa aplicação dos recursos que nós temos, né? Então, não há porquê a gente negar a importância do dinheiro, dos recursos, né, que produzem, que geram trabalho, que geram arte, ciência, que produzem conhecimento, que geram a caridade, a possibilidade da caridade. Não há porquê a gente negar a importância dele, tá? Ter um ranço, né, pelas pessoas ricas ou pelas pessoas que têm uma condição melhor, não há porquê, tá? O Emmanuel deixa muito claro isso nos livrinhos dele, que ele aborda o Evangelho, tá? A plenitude. Tem uma oração do Chico abençoando o dinheiro, é verdade. Tem uma oração bem bonita. Exatamente, plenitude. Se você quiser, se você achar pra gente aí, coloca o link aí. Quem sabe a gente lê aqui, fica até mais fácil das pessoas verem aqui, né? Tá? O que a gente não pode é se deixar escravizar pelo dinheiro e passar a ter o dinheiro como senhor da nossa vida. Aí realmente não dá. Nesse sentido, Jesus está certo, né? Olhando sobre esse aspecto, ninguém serve a dois senhores. Nós vamos servir o ego ou vamos servir o self? Tá?
Então, quando o ego manda na nossa vida, pessoal, é um desastre. Aí sim, nós ficamos dominados pelo poder, pelo dinheiro, pela beleza, tal. É um desastre, né? Mas se o ego está servindo o self, ele é bem bacana, viu? O ego é bem operoso, trabalhador, ele arregaça as mangas e trabalha bem, né? Mas tem que estar servindo o self, né? Não o contrário, tá? Então vamos lá. Ok, pessoal. Então nós finalizamos aqui, né? Aí vamos para o versículo 25. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, né? Nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então aqui uma passagem muito importante também, é, que Jesus não está nos chamando à negligência, né? A gente poderia também se equivocar aqui achando que Jesus está nos induzindo à negligência, né? Então a gente vê isso também nos estudos de Emmanuel, né? Quando ele aborda o Evangelho, a gente vê também, ele faz alguns ajustes aqui também nas interpretações que nós temos tido, porque algumas pessoas poderiam enxergar isso aqui como estímulo para negligência, né? Ó, não se preocupe com o que você há de comer, há de vestir, né? Tem muita gente que pegou isso aqui para ficar na flauta, né? Né? Para ficar na vida boa, né? E não é isso, certamente, que Jesus quis dizer, né? Ele só quis dizer que a gente não deveria dar demasiada importância a coisas que têm um valor relativo. E ele relativiza aqui, dizendo, olha, não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que a roupa? Então, vamos estabelecer uma escala de valores aí mais correta. Vamos estabelecer uma escala de prioridades, de valores aí mais correta, porque senão a gente acaba invertendo os valores, né? A gente dá um valor excessivo para o que vai vestir, o que vai aparentar, o que vai conquistar, o que vai guardar. Eu vejo pessoas se atormentando, porque não, porque eu tenho que guardar, e começa a brigar o casal, porque um quer guardar dinheiro, o outro não quer, aí o casal já começa a brigar. Então, gente, isso não pode ser motivo de tensão para nós. Sempre que a gente estiver transformando essas questões materiais em competição, em tormentos desnecessários, né, plenitude, nós temos que parar já e pensar, pessoal, a vida vale mais do que tudo isso, o relacionamento vale mais do que tudo isso, o casamento vale mais do que se tem poupança ou se não tem poupança. O mais importante é que haja amor. É lógico, essas questões práticas são importantes também, né? Nós vamos ter que negociar aí, conversar. O que você acha, meu amor? Ah, eu penso assim, e você? Ah, eu penso assim. Né? A gente tem que achar um ponto de acordo aí, né? Mas sem gerar tensão, sem transformar essas questões materiais. Ah, você não aperta a pasta de dente, aí eu quero que aperte, e você não, né? Você aperta ela de qualquer jeito, eu quero que apertar sistematicamente. Não é? Essas questões, né? Você não fecha a pasta de dente. São importantes, mas não são tão importantes quanto o resto, né? É, é, do relacionamento, né? São coisinhas importantes que a gente vai se educando. É toalha em cima da cama, é chinelo fora do lugar, aquela história toda. Que se a gente deixar essas coisinhas práticas, né? Elas acabam tisnando a vida, né? Tisnando o casamento, prejudicando, porque a gente vai dando excessiva importância, né? Então Jesus, eu acho que ele está chamando a atenção aqui para que a gente não se preocupe tanto com coisas que não têm um valor absoluto, tem um valor relativo.
E outra, nós temos que ter um pouco mais de fé, fazer a nossa parte e acreditar nas leis que regem a vida. Ele está dizendo assim, olha, pessoal, existem pessoas cuidando de vocês também. Se vocês fazem a parte de vocês, não se preocupem. Não se preocupem. Se ocupem com o que é preciso fazer, mas não fica se preocupando, né? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais do que elas? Se a gente for olhar assim, é lógico que essencialmente não é que a gente vale mais do que a vida que está ao nosso redor, ou as aves, né? Nós somos essencialmente iguais. Só que a questão de valor aqui, eu acho que tem a ver com a questão da evolução, né? Então, não dá para explicar isso aqui na época de Jesus, como é que você vai explicar, né? Então, em termos de evolução, nós já chegamos num ponto, por exemplo, que as aves ainda não chegaram, né? Então, assim que a gente entende aqui, né? Não valeis mais do que elas, né? No entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais, vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Né? Então, pessoal, aí que está a questão. As nossas preocupações, elas mudam muita coisa? Elas melhoram, obrigado, Joel. Elas melhoram a nossa vida, as nossas preocupações, via de regra, não ajuda em nada. Só gera mais ansiedade, gera medo, insegurança. Na verdade, o que Jesus está falando é isso. Não fique cultivando ansiedades, porque isso não vai te ajudar. Confia, faz a sua parte e confia. Né? Porque senão você vai criar mais tormentos para você que você não precisava. Tá? Irritações, né, Flor? Aí é por aí. Viva cada dia. A sua preocupação não vai, não vai mudar a sua vida em nada. Você não vai ficar melhor por ficar mais preocupado. Não vai. Desculpa aí, pessoal. Deu uma engasgada aqui. Tá? Então eu creio que é mais isso que Jesus está falando aqui, né? Quem confia mais fica menos ansioso. Quem conhece melhor as leis divinas e quem vive mais em consonância com as leis divinas tem menos insegurança, tem mais confiança na providência divina, sabe que sempre vai dar certo, sabe que tudo vai se resolver. Tá? Então, é aí que a gente tem que ver, será que eu estou com fé mesmo? Ou será que eu estou expressando muita falta de fé? É só aparecer um probleminha financeiro lá, pronto, a pessoa já desaba, né? Já começa a ficar amargurada. É só ir no banco tirar um extrato da conta lá que pronto, já cai o mundo da pessoa, né? Mas não pode ser assim. Será que o nosso equilíbrio vai estar em função dessas coisas de uma forma tão, né, tão associada assim? Não pode ser, né? A plenitude, em vez de curtir o domingo, já reclama da segunda. Pois é, então. Então nós temos que aproveitar cada dia, vivenciar cada dia com o que ele tem de melhor, extraindo da vida o que nós precisamos para vivermos bem, né? Então, continuando. Aprendei dos lírios do campo, como crescem e não trabalham nem fiam. Aí o Emmanuel fala assim, eles não trabalham no fio, mas eles são úteis à natureza também. Emmanuel, né, para desfazer os nossos equívocos, ele faz algumas interpretações assim, fala, olha, as aves, os lírios, eles são úteis na natureza. E como são úteis, tá? Então não é padrão de inutilidade, não. A gente não pode entender isso aqui como estímulo à inutilidade, porque eles são muito úteis. Tá? Ele só não tem as atividades que nós temos, né?
Mas eles têm a sua utilidade, polinização, exatamente, Dudu, tá? Entre outras aí, né? E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Né? Então acho que aqui Jesus está chamando, olha só, a perfeição das leis divinas produzem a beleza, a utilidade, garante o suprimento dessas necessidades, tanto das aves quanto dos lírios, né? E eles são tão belos que nem Salomão, com toda a sua preocupação, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como um deles. Né? Quer dizer que a perfeição divina é muito maior do que as nossas preocupações, do que as nossas conquistas. Né? Então, para a gente prestar atenção nessas leis e entender como funciona o universo, como funciona a providência divina, né? Que é muito legal. Né? É, deixa eu ver aqui o link aqui que o Joel passou, só para gente ilustrar, aqui, né? Só um pouquinho, pessoal. Então vamos ver aqui. O computador está meio lerdo hoje. E aí tem que achar, né? Ixi, eu não sei qual é o... É um livro, né? Número 45, é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É da Meimei, né? Exatamente. Que ela diz assim: Senhor, no conceito das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam, para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre estou preso. O dinheiro falando aqui, né, pessoal? Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me liberte. Quase todos eles procuram estar comigo através da oração nos tempos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que avizinham do túmulo. Porém, alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público para que algo dissesse, e recomendou fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim. E julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabes, Senhor, que eu também sou de Deus. Né? Não precisa falar mais nada, né, pessoal? Aqui, Meimei, né? E não somente ela, mas a gente vê em outros momentos, né, os espíritos falando a respeito desse recurso, que é uma energia divina. A gente tem que entender o recurso material hoje,
financeiro como energia divina, que nós temos que aprender a canalizar, aprender, né, a utilizar. É energia divina, tá? Não é nada de negativo, de impuro, não tem nada a ver com isso, né? É um recurso neutro que nós podemos utilizar, tá? Sem culpa, né? Através de coisas boas que a gente possa fazer por nós e pelos outros, tá? Então, continuando aqui, tá, 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 tá. Então, continuando do versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Né? Então, olha só, né? É um chamado à providência divina que nos ajuda, quando nós nos ajudamos, né? Essa aqui é uma lição que a gente tem que usar junto com aquela do ajuda-te que o céu te ajudará, né? Para que a gente entenda perfeitamente essa lição aqui, a gente tem que usar junto com aquela outra, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Para que a gente não caia apenas numa passividade inoperante, né? Porque, afinal de contas, o lírio gera perfume, gera beleza. E mesmo quando está seco, pode ser utilizado na queima para produzir calor, né? Se for o caso, né? Então, você vê que ele é um padrão de utilidade, né? Nós não podemos ser inúteis, né? Por isso, não andeis preocupados. Por isso, não andeis preocupados dizendo: que iremos comer? Ou o que iremos beber? Ou o que iremos vestir? Tá? Então, essa aqui é aquelas preocupações, aquele desespero que começa a bater. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? O que a gente vai comer agora? O que a gente vai beber? O que a gente vai vestir? Né? Como é que eu vou fazer? Eu perdi emprego. Aí começa aquele desespero. Mas a pessoa tem que lembrar que a nossa vida não está ao Deus dará. Nós teremos todos os recursos necessários. O Emmanuel fala que o verbo comer, vestir, morar, para o cristão verdadeiro, são verbos de fácil conjugação. Emmanuel chama atenção para isso. Ele fala assim, olha, os verbos comer, vestir e morar, para o cristão verdadeiro, são verbos de fácil conjugação. Como assim? São verbos de fácil conjugação porque ele não fica criando necessidades quiméricas, não fica criando necessidades descabidas, né? Então simplifica a vida de uma tal forma que se torna fácil viver, morar, comer, vestir. Né? O grande problema é que a gente às vezes tem um padrão de vida, e aí quando alguma coisa muda, aí você fica atormentado, meu Deus, como é que vai ser agora a TV a cabo, como é que vai ser... Como é que vai ser agora as minhas viagens para a praia? Tá tudo acabado, né? Mas não tem nada acabado. Às vezes é preciso fazer alguns ajustes, pessoal. Né? E aí a pessoa não quer abrir mão de certos prazeres, não quer abrir mão de certo estilo de viver, aí começa o tormento. Muitas pessoas se deprimem, muitas pessoas adquirem problemas sérios por não aceitarem a realidade e não quererem se ajustar à realidade. Às vezes a realidade mudou, antes era uma realidade muito confortadora, agora é uma realidade mais apertada, mas é para que haja um aprendizado. Aí a pessoa não quer, né? Aí ela fica criando tormentos desnecessários, né? A Sandra aqui na Itália fala assim, acabou o dinheiro, acabou a felicidade, né? Quando eu falo, né, quando a felicidade entra pela porta, o casamento, como é que é? O amor sai pela janela, coisa assim, né? Tem um pessoal que diz essas coisas assim de casamento, né? Mas isso é para quem não enxerga a vida senão pelo lado material, e não é, né? Nossa vida é muito mais do que apenas o lado material. Ele é importante, mas não é a vida em si, não é o todo, né?
Então, é, de fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Olha aí. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós temos necessidades verdadeiras, legítimas. Nós não ficaremos sem o necessário, pessoal. Nós não ficaremos sem o necessário. Já tive inúmeras provas disso, tenho todos os dias a prova da providência divina no meu trabalho, na minha vida em sociedade, né? A gente procura viver de maneira equilibrada, né? De maneira simples, mas a gente vê a providência agindo o tempo todo, né? E quanto mais a gente passa, né? Momentos que a gente passa a maior dificuldade, às vezes é o momento que mais você enxerga a providência agindo na sua vida. São momentos, às vezes, que você tem um acréscimo de fé, porque você vê a coisa viva acontecer, né? Então, isso acaba ajudando na construção da nossa fé, né? É, aí diz assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, e é muito interessante o que Jesus não falou. O que Jesus não falou aqui? Né? A gente está vendo o que ele falou, mas pelo que ele falou, dá para a gente entender o que ele não falou, né? Como assim, né? O que ele não falou? O que ele não falou? Ele não falou assim, olha, buscai o reino de Deus e sua justiça e esquece tudo mais, né? Ele não falou isso. Vocês entenderam? Ele não falou assim, ó, buscai o reino de Deus e sua justiça e esquece o resto. Ele não falou isso, né? Isso é muito interessante. Ele podia ter falado, tem muita gente que fala. Às vezes a própria religião fala, né? Os religiosos falam, ó, você busca o reino de Deus e esquece o resto. Esquece o corpo, esquece a matéria, esquece o dinheiro. Né? Tira isso da cabeça, né? Mas ele não falou isso. Ele falou, olha, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo o mais, porque ele sabia que nós íamos precisar do tudo o mais também, vos será acrescentado. Né? Então olha que interessante, né? Como é que Jesus ele tinha uma atitude equilibrada. Não era uma atitude de criar pessoas fanáticas e pessoas que negam a matéria, que negam o sexo, que negam o corpo, que negam o dinheiro, que não. Olha, busca o reino de Deus, sua justiça, busca o self, busca as realizações profundas do espírito e todo o resto que você precisar, e você vai precisar de todo o resto, vai ser acrescentado, mas vai vir dentro de uma estrutura de equilíbrio, porque o teu eixo vai ser o espírito. E o resto vai se ajustar à tua essência espiritual. É diferente da gente fazer do nosso referencial, né, pessoal? A gente fazer do nosso referencial a matéria. E tentar encaixar o espírito em algum ponto ali. Não dá. Nosso referencial tem que ser a nossa essência. O que nós somos essencialmente? Somos espíritos. Então tudo tem que se encaixar dentro dessa realidade. O que eu vou fazer profissionalmente, o que eu vou fazer socialmente, familiarmente, amorosamente, tem que estar dentro dessa estrutura de justiça, de verdade, de utilidade, né, de amor. Não é, Maria? Porque senão, né, opa, tem uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Opa, então cuidado. Se não se encaixa nessa estrutura essencial, da nossa essência espiritual, cuidado. Tá? Cuidado, porque pode ser alguma coisa que não realmente não faça bem. Porque se buscar o bem, buscar a verdade, o amor, é buscar o Deus em nós, né? Se alguma coisa não está se encaixando nisso aí, cuidado, né? Que é muito provável que realmente não seja uma coisa boa, né, Maria? Então, nossa, quanta coisa importante nesses períodos aqui, né?
nesses versículos aqui, quanta coisa importante, né? Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal, não fica sofrendo pelo que vai acontecer, né? Eu tive muitas preocupações na vida, algumas delas até aconteceram, né? Tem aquela frase que vai. Eu tive muitos problemas na minha vida, alguns deles até aconteceram, né? Quer dizer o quê? Que a gente fica criando problemas até que não vem acontecer nunca. Mas a gente fica criando na nossa cabeça ansiedades, tormentos, né? E quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, muitas vezes nós estamos buscando tudo mais em primeiro lugar e esquecendo sim a busca do reino de Deus. Isso se faz bastante, né? É buscar o tudo mais e deixar o reino de Deus, né? Ah, os passarinhos apareceram aí. Acho que eles acordaram mais tarde hoje. Tava bom para dormir hoje, né? Então, bom, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Vamos viver o aqui e agora. Vamos nos tornar presentes, né? Vamos nos tornar presentes no que estivermos fazendo. Se estamos aqui estudando, vivamos esse momento com intensidade, com emoção, com sentimento, de reverência dentro de nós, as coisas santas, sublimes, né? E aí nós vamos extrair desse momento muito mais energia, muito mais alegria, muito mais sentido existencial, se nós vivemos esse momento aqui agora. Né? Agora, se nós entrarmos aqui para estudar e tá com a cabeça, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir amanhã, tenho que fazer... Aí a gente não aproveita nada. Não resolve o que tem que fazer amanhã e também não aproveita o que está fazendo hoje. Tá? Então, às vezes as pessoas agem assim e acabam perdendo a oportunidade de ser feliz hoje. Ah, mas amanhã vai acontecer. Amanhã é amanhã. Vamos ser felizes hoje. Amanhã a gente cuida de ser feliz amanhã também. Não é? Mas hoje vamos vivenciar esse momento aqui de fraternidade, de equilíbrio. Né? A pessoa que fica ansiosa pela paz, né? A pessoa fala assim, eu estou ansiosa por viver em paz. Nunca vai viver em paz. Nunca vai encontrar paz. Porque a ansiedade não combina com paz. Né? Se a pessoa está ansiosa para viver em paz, ela já está criando aquilo que é contrário à paz. Então é como você está querendo pegar uma bola e cada vez que você vai pegar a bola, você chuta a bola para frente. Você tenta pegar, você chuta ela para frente e não consegue pegar nunca, né? Então a gente tem que pegar essa bola aí, que é a paz, né? Estreitá-la em nós, né? Abraçar esse momento, que pode ser um momento de paz dentro de nós, né, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aguducha, pensar no dia de amanhã com ponderação. Não vamos gastar tudo hoje, né? A Val fica nos preocupando com o que ainda não aconteceu, é sofrer por antecedência, né? Hoje é o que temos, pois ontem já foi e amanhã ainda não existe. Isso é. Amanhã vai ser o resultado do hoje, né? O que vai ser da manhã? Vai ser o resultado do hoje. Então não adianta querer viver o amanhã. Nós temos que viver o hoje e amanhã será melhor, né? Amanhã será melhor. A Cássia, tá? É porque temos a mania de ficar fazendo cobranças a nós mesmos, né? Nos criticando, só achando defeito em nós. É isso aí. É isso mesmo. O perfeccionismo, né? Nós temos que simplificar a nossa vida, né? Simplificar as tensões que a gente fica. Oi, Ju, um beijão. A gente fica criando tensões porque a gente se impõe um regime de perfeição, um regime de, né, de não errar nunca, aquela coisa toda, bobagem, né?
Somos imperfeitos, temos dificuldades, temos que compreender o nível que nós estamos ainda, tentar fazer o melhor, mas sem gerar tensão, né? Pessoal, já há quase 9 horas, nós, ao invés de entrarmos aqui num outro ponto, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque já vai entrar em outro assunto aí, né? Vamos ficar então aí com os lírios do campo, com as aves do céu. Aí, ó, as aves do céu apareceram aí, né? Então elas vieram participar com a gente aqui do Evangelho, tá? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, todos vocês aqui no Paul Talk. A gente tem um carinho tão grande por vocês. E obrigado também pessoal que está no Facebook, né? Muita gente que está surgindo, a gente está conhecendo, que estão se identificando aí com os nossos trabalhos, com os estudos, né? Do Maria de Nazaré. Então, que possamos aí trazer cada vez mais pessoas para o nosso convívio, para ficar mais gostoso, né? Quanto mais gente vai chegando, mais gostoso vai ficando, porque a gente sente o amor que vai expandindo, tá bom? Quem quiser também nos adicionar no Facebook, só procurar lá Alexandre Camargo, tá facinho lá, tá? Pode manter contato com a gente, tá bom? Pessoal, um grande abraço, ficam com Deus, tá? Até mais.